Oi, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui para receber a Bia, que vai contar pra gente um pouquinho da história dela. E a gente tá aí aguardando o pessoal entrar. Daqui a pouco a Bia chega. E vai ser ótimo hoje também pra gente ouvir um pouquinho do. Opa, voltei. Vamos aguardar ela me chamar aqui pra gente poder estabelecer a nossa conexão. Oi, Oi, tudo bem? tá me ouvindo? Tô te ouvindo, amiga. É só colocar aqui o celular. Bote aí. Meu cabelo tá rebelde. Meu cabelo tá rebelde. Ai, tá lindo. Muito obrigada. Mas ele tá meio rebelde aqui, assim. Mas a gente finge que os fios brancos são luzes. Amiga, eu decidi ficar com o cabelo branco. Vamos ver. Assim, né? Quando acabar a tinta. Ah, quando acabar, não, amigo, que tá aparecendo, eu vou fingir que são mechas. Não tem problema com isso. A gente não envelhece, a gente faz mechas. Exatamente. Oi, Nana! Nana, vou falar de você hoje, tá? Se prepara, amiga. Tô curiosa, amiga, pra você contar pra gente aí da sua história. O Hudson entrou aí também, meu gestor financeiro. A gente vai falar de bem-estar nas finanças algum dia, Hudson, porque eu vou Ah, te falar um negócio. Esse é o cara para que falar de bom. bem-estar nas finanças. Isso é super importante. Oh, e Pra não estar é, e não é casa. fácil. Não é fácil, amiga, mas é possível, né? É só a gente olhar para o dinheiro com carinho, que as pessoas às vezes não tratam ele com cuidado. Exatamente. Bom, então, vamos lá. O que eu tenho para contar O que hoje, né? você tem para contar pra gente? Vai, Olha, fala. ontem eu fiquei, o pessoal mandou mensagem aqui, né? A Andressa comentou aqui, o pessoal mandou mensagem, uma amiga minha, Lorena, ela mandou mensagem assim, perguntando: a Andressa tá bem? É, eu fiquei preocupada com a Andressa, gente. A Andressa tem que vir daqui a pouco pra gente ter notícias Pra dela. gente saber que tá tudo bem. Bom, mas pra gente dar continuidade aqui, né? Qual que foi a ideia da gente fazer esse momento aqui? Pra gente se conhecer, né, Mari? Para que as Sim, pessoas que vão escutar, assim, uma coisa que eu sempre acredito, a gente precisa saber de onde vêm as nossas fontes, né? De onde é que está rolando o nosso... Onde a gente abastece, onde a gente vai procurar as coisas. E por isso a gente quer contar um pouquinho, vocês conheceram um pouquinho da história da Mari ontem, hoje vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, né, gente? Com licença, entrou aí, professora Carla. Que honra! Muito bem-vinda, professora. Estamos aqui, o curso começa agora. Josiane, que estava com a gente gente, no olha, show. gente legal entrando. Tô adorando. Muito Então, a bom. minha história é muito louca, assim, porque eu sou de Brasília, nasci em Brasília, a vida inteira aqui em Brasília. E meus pais, eu sou a caçula de 4 irmãos, só que eu tenho 2 irmãos do primeiro casamento do meu pai. Mas é muito interessante porque o meu pai, ele sempre trouxe os meus irmãos para perto, então, por mais que fosse de outra mãe, a gente nunca olhou assim. Tanto é que hoje os meus pais não estão mais juntos, mas assim, domingo passado, o meu irmão, o caçula do primeiro casamento, mora em São Paulo. Ele veio para Brasília, a gente fez um almoço de domingo na casa da minha mãe, com o meu irmão, que é filho de pai e mãe, com um filho que veio de São Paulo e com o meu pai, que já não está junto com a minha mãe. Ou seja, Ai, todo mundo super bem resolvido, sabe? assim que é bom. E sempre foi assim. Então, assim, eu fui a caçula, mas eu sempre tive convivência com todos os meus irmãos. Ninguém, não tinha essa separação e tal. E eu acho que minha jornada da felicidade, do bem-estar, da alegria, começa que o significado do meu nome é aquela que traz alegria. Beatriz significa isso.
Não sabia. E a minha mãe, eu acho que ela é muito engraçado que a minha mãe fala assim: você levou muito a sério o significado do seu nome. Você levou a Tá ferro e botando até em fogo. prática, né? Literalmente. E ela fala o que minha mãe fala, que ela achava surreal, que ela me acordava, e desde criança, sempre quando ela me acordou, eu acordava sorrindo. Então, assim, às vezes meu irmão acordava mal-humorado, porque tinha pra escola, e ela dizia que eu espreguiçava, tipo assim, oi. E ela disse, desde bebezinha no berço até mais velha, você sempre acordava sorrindo. E foi interessante, porque depois, quando eu me casei, o meu marido ele chegou e falou assim: Dona Rosa, deixa eu te perguntar, a Beatriz, ela é normal? Tipo, ela tava sonhando, ela sonha todos os dias, o sonho é bom e ela acorda sorrindo? Ela falou: não, desde pequena ela é essa pessoa que acorda sorrindo. E eu sempre tive essa coisa de dar felicidade muito em mim, de um jeito muito louco, porque minha mãe, desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou muito criança, minha mãe tem depressão. E aquela depressão muito severa, aquela depressão absolutamente incapacitante, que levou períodos de afastamento do trabalho, dela não querer levantar da cama de jeito nenhum, de eu presenciar muitas crises que ela teve, fortes, assim, realmente não tenho por que viver, não faz sentido, e desde muito criança. Então, assim, eu escutava essas coisas e para uma criança, você vê um adulto, eu ficava meio assim, tipo, poxa, o que eu fiz? Será que eu, sabe? Será que eu que fiz alguma coisa? Será que eu não sou boa filha e tal? E o meu pai é um cara extremamente racional, que foi aquilo que eu contei aqui ontem, que eu falei, pai, você me ama? Minha filha, você é um investimento. E nesse cenário, Ele trabalha com essas coisas, amiga, de investimento ou não necessariamente? Não. não, ele mexe com TI, o Ah, negócio dele é é algoritmo, essas também. coisas. É número, é o cara de exatas. E Sim. eu fui criada dentro desse contexto, assim, graças a Deus, uma vida muito boa e tal. Mas meus pais nunca foram muito amorosos, de cuidado, sabe? Tal. O Thiago aí, Thiago Paz, querido, ele tá até comentando que homem, porque só para você ter ideia do nível de considerações que meu pai faz. Eu fazia um programa, né, com o Thiago, e as coisas. Pai, você viu o programa ontem? Ele, olha, minha filha, eu vi. Eu queria dizer que o Thiago, ele tem uma oratória muito boa. Era do tipo assim, o programa foi bom? Não. Ele coloca as palavras de uma maneira muito bonita, ele traz o exemplo. Essa coisa bem, sabe? Tipo, é meu pai. E aí, assim, eu cresci do rock and roll aqui em Brasília, eu era da galera do rock and roll. Então, tipo assim, 13 anos de idade, eu peguei um ônibus aqui e fui para São Paulo para ver show do Iron Maiden. Que Com, tre isso? com 13 anos. E, tipo, meus pais deixaram. Não foi adulto comigo. Eu fui só com autorização, assim, porque naquela época, se fosse parado em alguma blitz ou qualquer coisa, a fiscalização nas rodovias, você tinha que ter autorização. E fui com 13 anos pro show do meio. Então, minha infância, adolescência, rock and roll, show de rock aqui, show de Raimundos em Brasília. Depois, com 14 anos, fui pro show do Metallica, aquela coisa. Essa e era garupa de motoclube. Não, na época eu não menor de idade, não tinha habilitação nem nada, mas eu era garupa de motoclube com 14, 15 anos e, tipo, sei lá, acho que o mais novo do motoclube depois de mim deveria ter 30. Caraca! Então, tipo, eu virei a chaveirinho do motoclube. Aí eu lembro que as motos paravam aqui em casa, assim, aí começava aquela coisa assim, aí meu pai, Beatriz, seus amigos chegaram. Mas Muito era, bom. mas era uma coisa muito solta. Eu não tive aquela coisa dos meus pais me prenderem, não confiarem, de não deixar eu Ah, sair. muito bom. Rolava aquela liberdade. Só que tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque junto com essa liberdade, eu lembro, eu não tive nenhum ensino religioso dentro de casa. Então, assim, eu não tinha figura de Deus, assim, dentro de casa, de oração, de gratidão. Apesar de muito boa parte da minha infância ter sido criada pela minha avó, que ela é católica, benzedeira, etc e tal. Então eu via aquela coisa da espiritualidade na minha avó.
Mas dentro de casa, não. E aí tinham episódios que eram interessantes, tipo, sábado de manhã tava todo mundo na catequese. E aí eu queria brincar. Aí eu toquei a campainha dos amigos na rua e, tipo, não tinha ninguém em casa. E as mães me olhavam bravas, assim, tipo, o que você tá Ah, fazendo? Você não não tinha que tá estar na na mão catequese? de Deus. Você não tinha que estar na catequese? E eu chegava em casa e falava assim, pai, deixa eu te falar. Rola de você me pôr na catequese, porque parece que a galera toda brinca lá de manhã, assim, no sábado. Tem um negócio aí que, entendeu? Eu queria brincar com o pessoal. Acho que ia ser bom eu participar. Tipo, rolê sábado aqui de manhã na rua é na catequese. Então, tipo, se rolar aí, né, se puder, a gente tá. E o meu pai, super aversão. Ele falava que não, porque ele falava que se denominava ateu. E Aham. ele falava: eu não vou doutrinar ninguém. Então, no dia que você tiver algum entendimento, você vai buscar por você e eu espero que não busque. Tá bom. Esse complemento aí, mas enfim, ele te deu a liberdade. Isso é bom também, É, né? e eu espero que não busque. Então, Não, só a que. minha catequese, amiga, saiu no jornal da cidade, tá, querida? Deu desculpa aí, hein? Pasa, foi lá e falou assim: não, bota no jornal essa notícia que minha filha está fazendo catequese hoje. Eu falei, meu Deus do céu. Era isso, meu pai era religioso fervoroso. E minha mãe era aquela pessoa assim: se tipo, hoje tava na moda a gente meditar, vamos meditar. Ah, se amanhã tá na moda a gente pro centro, vamos pro centro. Ela era aquela pessoa que buscava, mas Tava ela não. buscando. Ela tava buscando. E o meu pai, ele era muito crítico com relação a isso. Ele via muito a questão da fé e da espiritualidade como uma grande fraqueza, Entendi. sabe? Do tipo assim, uma fraqueza, alienação, todas essas coisas ruins relacionadas à religião, era assim que eu fui formada em relação à fé. E eu reproduzia. Então, Ah, assim, o referencial dele bateu muito mais forte em mim, então acabou, de repente, eu comecei a me ver falando assim, tipo, eu zoava que eu via, nega, assim, esse carro pertence a Jesus, esses adesivos que tem assim, Jesus que me deu, sei lá o que, eu falei, cara, esse tal de Jesus tem a maior frota de carro do mundo, será que ele é dono de autoescola? E eu não tinha nem noção que eu tava, tipo, sei lá, sendo desrespeitosa, qualquer coisa do tipo, eu não tinha essa sim. noção, mas eu falava isso. E no meio disso tudo é interessante porque, por mais que minha mãe estivesse vivendo um quadro de depressão muito grande, desde sempre ela fazia uma busca por bem-estar sem saber direito sobre bem-estar. Então, hoje a gente fala de inteligência emocional, Daniel Goleman. Eu lembro da minha mãe comprando o livro quando lançaram. E livro Caramba. super complexo, super denso. Mas o estágio dela, tudo que ela estava vivendo era tão forte, era tão profundo que ela não se estendeu ali, tipo, ela ficava na leitura, ela não conseguia muitas vezes ir para a prática. Mas ainda assim, ela tinha um negócio que todo dia de manhã antes da gente ir para a escola, eu acho que isso aconteceu até mais ou menos a minha quinta, sexta série, depois disso parou. Ela só ligava o carro depois que eu e o meu irmão repetíssemos, tipo, uma frase, um negócio. E essa frase foi muito engraçado porque tinha anos que eu não lembrava dela. E quando eu fiz a minha formação em coach ano passado, num dia ela veio toda de uma vez, né? E ela fala bem assim: sou perfeita, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus, no subconsciente. E aí, assim, a gente repetia e mesmo ficava. Ela, você não está falando, Eduardo. Só que chegou um ponto que o meu irmão ele parou. E ele pegou verdadeiro. Ele ouvia isso e me dava ódio nele, sabe? Assim. E eu acho que essa coisa despertava nele, por quê? Porque ele via minha mãe muito depressiva. E era como se isso batesse como uma hipocrisia muito grande para ele, sabe? E eu fui ter o entendimento do tanto que aquilo era forte no final de 2018, porque eu fiquei pensando assim, cara, minha mãe ela não queria viver. Ela falava assim, quantas e quantas vezes, minha filha, eu pensei em me matar e eu pensava, eu não vou me matar
porque eu vou traumatizar essas duas crianças. Elas não vão entender que não foi por causa delas. Então eu preciso ser forte. E eu não entendi aquilo. E hoje eu entendo de uma forma que eu falo, cara, que desafio que devia ser para minha mãe, todos os dias de manhã, antes de levar a gente para a escola, com tanto sentimento ruim, com tanta coisa passando na cabeça dela, ela fazia a gente repetir. Sou perfeito, alegre e forte, tenho amor. E assim, eu tenho certeza que muitas vezes ela falou isso sem ela acreditar. Sim. O meu irmão, ele não lembra disso, dessa frase. Exatamente. Ele não lembra. Ele, tipo, velho, como é que você lembra disso tudo? E, de alguma forma, parece assim, que aquelas palavras ficaram, sabe, em mim. Que eu tenho paz, eu sou um sucesso, eu tenho tudo que eu peço. E eu tinha muito esse sentimento dentro de mim de, cara, vai, você tem tudo. Tipo, você foi abençoada. Isso foi, né? Isso foi o que eles puderam te dar. Só que daí o que aconteceu? Quando foi em 2017, terceiro ano, muitas mudanças, eu entrei numa depressão daquelas assim que eu lembro que na época o psiquiatra ficou muito assustada porque não foi uma coisa gradual. Eu experimentei uma tristeza assim hoje, mas eu fui pro fundo do poço muito rápido. Eu não, sabe, ele parece que não foi uma ascendente, uma descendente. Às vezes a pessoa vai ficando aos pouquinhos, né? Exatamente. Foi muito louco, assim. Tipo, um belo dia eu fiquei com medo de sair de casa e eu parece que todo mundo ia me machucar. Eu perdi a crença, eu já não acreditava em Deus, não acreditava mesmo. E aí eu falava, cara, que bosta, o que eu tô fazendo aqui? Que porcaria. E aí vinha aqueles pensamentos de, putz, eu vou ser depressiva também e eu não quero isso pra mim. E isso é uma bosta, a vida é uma droga e tal. Muito, muito fixo na minha cabeça e com um sentimento assim, de que qualquer coisa era melhor do que isso. Então, mano, eu não tenho por que estar aqui, não tenho por que viver, não tenho por que nada disso. E foi muito curioso porque eu não acreditava em absolutamente nada. E quando foi no dia, em 2003, um amigo meu que era do rock and roll, e que eu fiz que ele tava até sumido do rock and roll. Eu falei, que estranho, o Lucas sumiu, que bizarro. E de repente ele me ligou e falou: deixa eu te falar, vou rolar uma reunião hoje e bora lá. E foi muito doido porque nesse dia eu tinha tido a minha maior crise de pânico. Eu lembro que eu normalmente tomava um calmante de manhã, outro do final do dia, era meio do dia, eu já tinha tomado 4 calmantes, parecia que eu tinha tomado Red Bull. Eu não ficava, eu não dopava, eu não derrubava. E uma angústia, um desespero. E eu lembro de eu entrando no meu quarto e falando: eu vou matar hoje, cara. Deu pra mim. Eu falei, qualquer coisa melhor do que eu tô vivendo. E falando assim, se nego me chamar, nunca tinha usado droga, nunca tinha usado nada. Apesar de andar sempre com a galera do rock and roll, era a menina da Coca-Cola. E aí eu lembro que eu falei, mano, se me chamarem pra qualquer coisa, hoje eu vou. Pra qualquer coisa, pro terreiro de macumba, pro despacho, pra seita satanista, pra fumar, pra usar, pra cheirar, eu vou. É porque qualquer coisa deve ser melhor do que eu tô vivendo. Aí eu acabei de falar isso, esse meu amigo me ligou e disse: eu te chamava para uma reunião. E essa reunião era uma célula, que é um grupo de oração que muitas igrejas têm, e era da Sara Nossa Terra. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, você imagina, eu tinha todo o histórico do meu pai, e eu tinha um estereótipo na minha cabeça de como era o cristão protestante, e o pastor que estava pregando no dia, ele era cabeludo, tava tipo com camiseta todo estilizado, escrito alguma coisa assim, bem rock and roll, com a jaqueta de couro. Eu falei, pô. Eu lembro que eu zoava meu amigo. Eu falei, mano, essas igrejas que você tá arrumando aí, sei lá, hein? Galera, é meu. E eu zoando com ele, ele falou, te acalma, te acalma. E naquele dia, assim, parece que tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi naquele dia. E eu falei, putz, caracas. Massa. Mas eu não tinha entendido até então. Eu não sabia que era Deus, eu não sabia que era Jesus, eu não sabia que era. Eu era uma total ignorante no que se diz respeito à fé. Você falava Espírito Santo, eu não sabia o que era Espírito Santo, eu pensava que era a pomba que tinha aqui em casa, porque era essa imagem que eu tinha. Eu não entendia essa coisa de Deus, Jesus, era um negócio muito doido para mim, muito confuso, quem era quem na parada. Eu não sabia rezar o Pai Nosso. Nem o Pai Nosso. Tipo, sabe?
Tipo, que todo mundo, se eu fosse enterro, qualquer coisa, eu ficava. Mostra isso, entendeu? Então, Eu não tinha aprendido. E isso foi uma afronta absurda para o meu pai. E até então, meu pai era um grande referencial para mim. E os meus anos dali, realmente, eu tive um encontro verdadeiro com Deus ali. Eu realmente entreguei minha vida, eu creio nisso. Só que para o meu pai era assim, era ferir a honra dele em absoluto, sabe? E ele falava coisas muito pesadas, do tipo assim, eu preferia te buscar. Eu lembro que eu não dirigia na época, eu pedia para ele me buscar na igreja. Ele falava, eu prefiro te buscar num cemitério. Eu prefiro te buscar na clínica de reabilitação, mas eu não te busco na igreja. E eu ficava, e aquilo tava me fazendo tão bem, porque eu tava saindo do fundo do poço, eu tava saindo do desespero, eu falava, velho, pelo amor de Deus, qual é o sentido? E isso foi uma crise muito grande entre a gente, porque ele não deixava os meus amigos da igreja vir aqui, ele falava, deixa qualquer pessoa, se você quiser trazer o capeta aqui, você traz. Eu não quero saber de um amigo seu da igreja aqui. Eu não quero saber de você ouvir um louvor. Se eu ouvir um glória nessa casa, vai dar ruim para você. Então não era simplesmente não concordar, era me tolir totalmente. E eu comecei a viver um confronto do tipo, peraí, o negócio tá me trazendo pra vida e meu pai tá putaço. Que doido é isso? Mas aquilo tava me trazendo tanta vida e você enfrentou. eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero, isso aqui vale a pena. E foi processo dele falar assim, sai de casa, você vai pra casa da sua avó, aqui você não fica. Debaixo do meu teto não vai ter Bíblia. Debaixo do meu teto não vai ter louvor. Não vai. Enquanto eu pagar as suas contas, enquanto você depender de mim, eu não quero saber. E aquilo me gerava muita crise. Minha mãe ficava no meio disso tudo. Minha mãe ainda foi comigo na igreja. Ela tentava dar força. E eu lembro que meu pai falou, você vai ficar alienada? Você vai ficar dando dinheiro pra pastor? Você vai ficar... E eu ficava, meu Deus do céu, que loucura é essa que meu pai tá falando e tal. Enfim. Eu lembro que as lideranças que me acompanhavam falavam assim, Bia, vai ser o seu testemunho. Em algum momento, seu pai vai olhar para você e ver que você mudou. E a minha oração era, Deus só me dá uma oportunidade. Que eu seja, talvez, o seu reflexo para o meu pai, para ele perder esse ranço. Então, não me deixa, sabe, cair. E Deus, ele faz as coisas mais doidas, porque eu me lembro que em 2007, eu estava saindo da igreja, eu estava com uma discípula minha na época, eu liderei muitos e muitos jovens, eu tinha muitas pessoas que eu orientava e tal. E eu estava na subida de um bairro aqui onde meus pais moram, no Lago Norte, em Brasília, e um cara bêbado, com um carro totalmente desgovernado, bateu na traseira do meu carro a mais de 120 por hora. E ele bateu no meu carro e ele bateu no carro da frente, e os dois carros deram perda total. O meu carro teve um amassado que a perícia não conseguia explicar. E eu lembro da cena de eu ligando para o meu pai. E o meu irmão tinha sofrido um acidente um tempo atrás. Então, qualquer coisa que a gente ligasse para o meu pai ele ficava verdadeiramente desesperado. Que nem você contou ontem daquela história, eu não posso dar essa notícia por telefone. Então, meu pai, ele ficou desesperado. E quando ele chegou, tipo assim, estavam os carros destruídos. O meu carro mais ou menos amassado, eu não sei se ele ficou pensando que eu fui atropelada, que eu tinha 5 ambulâncias do bombeiro, tinha muita viatura interditando, a menina entrando na ambulância com traumatismo craniano, e eu estava sentada no meio-fio com a minha discípula do lado. E eu só escutei a voz do meu pai, ele falou assim, Beatriz, Beatriz, eu falei, oi pai, eu levantei. Quando eu levantei, ele olhou para mim e falou, onde é que você machucou? Eu falei, eu não machuquei. Aí ele falou, como assim você não machucou? Quando ele olhou para os estados, ele não tem como você não ter machucado. Eu falei, eu não machuquei. E aí eu lembro que chegou o pai do outro menino, que estava totalmente bêbado, e foi falar alguma coisa com meu pai. Nesse dia, meu pai virou e falou assim, ateu, né? Nessas horas, eu agradeço a Deus, porque minha filha estava voltando da igreja e eu nunca vou ter o desgosto desse pai de saber que o filho dele provocou esse acidente. Eu olhei pra cara do meu pai e falei, tá acontecendo. Tá acontecendo. Ele tá te agradecendo, Deus. Ainda que ele não acredite em você, ele tá te agradecendo. Eu falei, então tá má. Tá aceitando. E nisso foi muito doido, porque assim, eu encontrei meios dele respeitar a minha fé, eu encontrei meios.
E quando foi em 2008, ele se separou da minha mãe. E foi outra grande virada, porque a gente tinha convívio de casa. E eu acho que eu fiquei com muito medo quando ele se separou da minha mãe, porque eu tinha medo de eu perder os meus irmãos, porque eram só por parte de pai. E eu tinha medo do meu pai não se relacionar comigo. E a gente não tinha muita convivência. E da separação dele em diante, eu acho que ele entendeu assim, se eu não criar uma proximidade, se eu não começar a rejeitar todas as coisas que ela fala, porque eu queria compartilhar minha vida com ele, ele não ia estar mais dentro de casa para saber. Então, aí ele começava: você tá indo na igreja? Indo. Falei: tô indo na igreja ainda, tá sendo muito bom. E ele começou a respeitar isso. E a gente começou a criar uma proximidade muito, muito, muito grande, muito boa, assim. Ele começou a respeitar a minha fé, ele começou a respeitar, né? Ele já começava a brincar dizendo que ele era ateu, graças a Deus, né? Quando ele me via triste, muito triste, já querendo, tava ali flertando com a depressão, aí ele falava assim: você tá na igreja? Às vezes é bom, né? Que negócio que você fez quando você tava meio mal e tal. Eu falei: caraca, aconteceu. Só que, paralelo a isso, eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe, era muito conflituoso. Quando foi em 2009, eu me casei e meu pai tinha separado da minha mãe em 2008. Minha mãe ainda estava sofrendo muito aquele luto da separação, né? Foram 26 anos juntos. E o meu pai, ele foi a verdadeira mãe da noiva comigo. Ele fez absolutamente tudo no meu casamento comigo, assim. Ele sabia tudo. Se você perguntasse pra ele, ele falou: doce, não sei aonde, não sei o que, a gente comentou, não sei o que. E minha mãe era uma verdadeira convidada no meu casamento, que às vezes sabia até menos do que muitos convidados. E foi um momento muito difícil, porque eu queria que ela tivesse participado daquilo comigo. E eu não conseguia entender naquela época que ela não conseguia participar daquilo comigo. E os anos se passaram, eu tive um início de casamento muito bom e de repente uma crise financeira muito sinistra e depois a gente se ergueu. E no meio disso tudo, quando foi em 2013, eu tive uma embolia pulmonar. Eu fui parar no hospital, sem respirar, eu desmaiei dentro do hospital do coração, pulseirinha vermelha, terror e pânico e tal. E no final das contas descobriram que provavelmente teria sido uma reação do anticoncepcional. Só que dali pra diante eu comecei a ter, assim, umas febres muito doidas, umas dores pelo corpo, eu tinha uns apagões de memória, eu tava falando um negócio com você, eu perdia totalmente. E ninguém sabia direito o que era. E aí eu fui em 2 médicos e os dois médicos me deram um diagnóstico de leucemia. E aí eu falei: putz, será? Eu tinha todos os sintomas, você via os meus exames de sangue. E aí, quando eu fui no 3º médico, viraram pra mim: ó, esse cara é o papa da hematologia em Brasília. Você vai nele, se esse cara disser que você tem, você tem. Se ele disser que você não tem, ele vai te direcionar. E eu cheguei nele, eu lembro desse cara, assim, eu lembrei muito de você falando do médico com a sua mãe, que ele botou todos os meus exames, assim, parecia uma resma. Ele botou todos os exames assim, ele fez assim, aí ele pegava o marca-texto, marcava um negócio aqui, marcava outro negócio aqui. Beatriz, já disseram que você deve ter leucemia, né? O corpo gelou, assim, sabe? Tipo, ele: mas você não tem, não. Aí eu... Ele: mas tem alguma coisa muito errada. Eu... Putz. Altos e baixos, né? Tipo, pô. Ele falou: você tá num processo infeccioso muito grande e eu não sei o que é, porque a gente olha para os seus exames aqui e eles não parecem ser da mesma pessoa. Porque para ter isso não pode ter isso, para ter aquilo não pode ter aquilo. Então isso me sugere uma infecção. Aí eu falei: então tá bom. Você vai no infectologista. Até ali, o que eu achava? Que infectologista tratava infecção, a única infecção que existia na minha cabeça era de ferida urinária. Olha só, a pessoa estava meio ligada no negócio. E eu lembro que eu liguei, e essa mulher é uma grande especialista, muito respeitada em Brasília, e no Brasil, ela é uma referência, e era tipo março, e ela só tinha agenda para novembro. Eu falei: não, claro, tô esperando pegar uma infecção em novembro, por isso que eu quero ligar hoje. Eu falei: oi, não tem como. Aí eu lembro que aquele dia a secretária falou assim: olha,
a filha dela tá começando a atender. Só não tem interesse? Aí eu pensei, cara, se o meu caso for muito sinistro, é óbvio que ela vai perguntar pra mãe dela. Claro. É óbvio. Eu falei, claro, quando é que tem consulta? Tem amanhã. Aí eu cheguei e tal, foi uma consulta de mais de 3 horas de duração. E nós chegamos. Ela chamou a mãe. Não chegamos a um diagnóstico, ela chamou a mãe. Ah, mentira que ela chamou a mãe. Chamou porque ela viu que estava muito zoado os meus exames. Muito E ali, bom. e assim, vale lembrar que nesse meio tempo eu já estava passando muito mal. Muito mal. E eu lembro que eu comecei a fazer campanha na minha igreja, que eu falava assim, Deus, ou você descobre o que eu tenho, ou você cura, ou você me dá um norte. E é agora que vai entrar uma amiga minha que entrou aí, Joina, de Belém, que se eu tô aqui hoje, eu devo muito a ela. Porque se ela não tivesse compartilhado a história dela comigo, eu não teria encontrado a minha cura. E eu lembro que eu cheguei, quando foi na segunda vez que ela pediu para conversar com a mãe dela passou vários exames. E eu lembro que foi muito doido que ela pegou assim um mapa mundi. Eu falei, gente, eu vou ter aula de geografia com a mulher de história, eu tô querendo só uma consulta para saber o que eu tenho. Ela falou, Beatriz, quais lugares do mundo você já foi? Eu falei, oi? Aí eu falei, não, só fui para os Estados Unidos. Aí ela começou a quais lugares? E eu não entendi. Ela falou, olha, porque o que acontece? A gente não conseguiu fechar um diagnóstico aqui do que você tem, pensando no Brasil. Mas a partir do momento que você viajou, eu vou pensar como se fosse um americano que chegou nos Estados Unidos passando mal e ele fala que veio do Brasil. Então, coisas que são muito comuns no Brasil, tipo doença de Chagas, dengue, etc., não são tão comuns lá, não vai ser o primeiro exame investigativo que vão fazer, né? Então, ela me deu um calhamaço de exame. Fui fazer, eu lembro que veio tudo zoado, não entendi nada, mas também achei que não era nada demais. E ela olhou pra mim, ela, putz, eu falei, oi? Ela era melhor ser ter leucemia. Aí eu, Caraca. oi? Ela, então, vocês ouviram falar de Lyme? Eu, oi? Lyme, tipo limão, assim? Isso? Né? Mas não, limão é lime. Não, não é. Não, nunca ouvi falar, não. Ela, então, doença do carrapato. Eu falei, não, sou limpinha, gente. Para. Tem gramado direito? Eu falei, tem isso aí não. Moro em apartamento, tá louca? Oi? Aí ela foi me explicar. Só que até então as pessoas tinham uma crença de que não se pegava Lyme no Brasil, que você só podia realmente pegar. E muito provavelmente eu não peguei no Brasil, mas existem vários e vários casos no Brasil. Mas é uma doença que basicamente é o seguinte: você tem um carrapato que ele está infectado com uma bactéria. Esse carrapato ele te pica e as 7 pragas do Egito podem acontecer com você. E aí, assim, você pode apresentar uma febre, uma gripezinha leve, tipo, para a realidade da Covid hoje. É tipo Covid. Você pode apresentar uma coisinha leve. O protocolo inicial são 3 semanas de antibiótico e você fica 0 bala. Ou você pode ir para a forma crônica da doença. Óbvio, porque eu sou diferente, eu tinha que pegar o carrapato lá nos Estados Unidos, né? Eu não quero nada, eu sou diferentona. Estados Unidos não pega nada. Tanta doença para pegar, eu fui importar a doença. E eu já estava com a forma crônica. Eu estava com a forma mais lascada possível. A Joina falando aí. As 7 pragas do Egito. Exatamente. E a Nana é uma pessoa que eu conheci no meio desse caminho, que foi o seguinte. Quando eu cheguei, que eu tive o meu diagnóstico, eu já estava num quadro assim, que eu tinha febre todos os dias e eu cheguei aí para o hospital com 42 graus de febre. E eu não convulsionava. Eu sentia que eu estava queimando e a grande perigo da febre é porque ela vai destruindo suas células quando a febre é muito alta. Por isso que a gente precisa diminuir. Eu sentia dor no meu corpo todo e eu fiz as 3 semanas de antibiótico. Foi um pouquinho de melhora. Eu tive uma melhora ali de 2 meses e de repente eu piorei tudo. Só que na época era tipo, tá, você fez o tratamento, acabou. Então não tem mais. E eu acreditava nisso. E a médica meio que acreditava nisso também. Até que eu comecei a sentir uma dormência do lado esquerdo do meu corpo. E
E eu comecei a perder totalmente a força. Perdi a força, eu não conseguia segurar as coisas. E fui perdendo a força, perdendo a força. Um dia eu senti... Esquerdo ou dos dois lados? Do lado esquerdo. Principalmente, eu não conseguia firmar o pé. A minha vista começou a ficar turva. Aí eu fiquei com uma inflamação no coração. Eu não conseguia sintetizar vitamina D nem ferro. Então eu fazia um tratamento com ferro intravenoso. E fazia exame no dia seguinte. Parecia que isso e nada a mesma coisa. Então, colapso. O meu corpo estava vivendo um colapso. Minha pressão não estabilizava, então eu ficava com a pressão durante o dia 7x5, 7x4. Isso me dava uma letargia, uma coisa muito doida. Até que um dia eu senti uma dor cavalar na minha coluna e eu tinha tido um derrame na coluna. Eu fui tentar pisar no chão e eu caí. Aí eu fiquei desesperada. Porque eu não firmava, eu não conseguia realmente andar. E eu tentava levantar e meu marido vinha, eu fiquei em pé, eu falei, eu tô tentando, eu não tô conseguindo. E aquilo foi me dando e tal. Cara, Google, né? Pra quê? Comecei. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, será que isso tem a ver com a doença que eu tive? Será que curou? E até então, pra mim, era aquela história. Eu tomei 3 semanas de antibiótico, beleza, tô boa. E aí eu fui ver os casos críticos e crônicos. Aí tinham pessoas que morreram, aí tinham pessoas que perderam totalmente o movimento das pernas, aí tiveram pessoas que ficaram cegas, aí tiveram... Aquilo foi me dando um desespero. E eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a procurar alguém para poder falar sobre, e eu não conseguia achar ninguém no Brasil que falasse. Eu só via gente de fora, e quando eu mandava mensagem para alguém de fora, não me respondiam. Um dia eu dou de cara com a Joina, que é essa minha amiga. Facebook, essas coisas, Instagram? Fui no Facebook, não. Instagram não era tão assim. Eu fui. Instagram não, era Orkut, né? Orkut. Sim, mas foi no Facebook eu consegui entrar em contato com a Joina. Eu contei toda a minha história para ela. A Joina é uma guerreiríssima, porque ela viveu tudo isso. Ela foi totalmente desenganada. E ela fez uma busca, ela foi fazer tratamento nos Estados Unidos e tal. E ela compartilhou o protocolo comigo e falou: conversa com seu médico. Ela me passou tudo o que eu podia fazer, né? E falou: conversa com seu médico. Eu cheguei pra médica, trouxe tudo que ela tinha me falado, todas as coisas e tal, olhei pra ela. E aí eu lembro que essa médica, ela não acreditava. Ela falava que o Lyme você tem, toma remédio, acabou. Acabou. Ela falou assim... Ela falou, isso não, deixa eu te falar, isso não é Lyme. Você tem qualquer coisa, menos Lyme. E aí ela começou a postar que eu tinha um câncer. Eu falei, não, então você descobre onde é que é. E aí eu lembro que um dia eu cheguei tão revoltada na consulta que eu falei, filha, se você quiser dizer que eu tenho, desculpa a palavra, gente, com doce, você diz, mas me cura. Se você quiser dizer que é frescurite, tá ótimo, mas me cura, porque eu não aguento mais viver assim. E aí, só que a médica que trabalhava com ela tinha atendido um caso de uma pessoa de Lyme, que ela tinha todo o quadro, não fizeram o tratamento direito, essa pessoa tinha parado de andar. E ela tava o caos, assim, a pessoa tinha definhado. E ela falou, eu não vou deixar isso acontecer com a Beatriz. E aí foi quando eu fiz, aí foi nisso tudo, eu lembro que eu tinha começado a fazer atividade física. E a médica virou pra mim e falou assim, eu não posso te dar garantia de que você vai andar direito de novo. Talvez você fique com o resto, com o corpo, com o lado esquerdo do corpo dormente forever. E eu fui no médico para tratar a lesão da coluna, eu tive que fazer várias coisas. 3 médicos queriam me operar para ontem, meter pino e dizer que eu não podia fazer nada, até que encontrei um anjo que virou para mim e falou bem assim, vamos tentar fazer um pilates reabilitador. Eu vou te dar... A gente vai fazer um tratamento conjunto, eu quero que você traga todos os exames do infecto, do cardiologista. E a verdade é o seguinte, eu tinha 28 anos na época, você tem a coluna hoje de uma mulher de 50 anos. Isso aqui é degenerativo. Não tem nada que a gente possa fazer que vai voltar para sua coluna de 28. Nada. Absolutamente nada. O que a gente vai tentar fazer é com que você chegue com 50, com a coluna de 50. Mas a gente não pode fazer nada. É mais justo. Exatamente. A gente não pode fazer absolutamente nada. E eu lembro que nesse dia eu virei para minha médica, ela já tinha falado do tratamento, isso era final de julho. E ela sentou comigo, sentou com meu ex-marido. Ela falou, olha, o tratamento é muito agressivo. O tratamento é muito agressivo. Em alguns casos, ele é pior do que a quimioterapia. Aí eu... Oi. Você pode ter queda de cabelo, você
vai passar muito mal, você vai vomitar, isso é certo. Vômitos absurdos. Você vai sentir muita dor no corpo. E eu preciso que você tenha um acompanhamento. Por quê? Porque são 28 dias de antibiótico intravenoso, em dose cavalar. E é muito comum que as pessoas desistam, porque chega um ponto assim que a gente não acha veia, que a gente não acha nada e a pessoa não vê melhor, ela desespera e sai. E se você faltar um dia, era de domingo a domingo. Se você faltar um dia, você tem que começar 28 dias de novo. Você não pode fazer 29. E eu lembro que eu falei, cara, vamos, né? Vamos, temos que ir embora. E nisso, essa minha amiga que entrou aí, a Nona Serra, nessa época ela me conheceu. E eu lembro que no primeiro dia do tratamento, a minha médica falou assim, olha, eu não tenho muita certeza que você vai ficar boa, não. E eu falei assim, se eu superar esse tratamento, eu vou correr uma meia maratona no final do ano. Eu não corria. Você não correu? Não, eu não corria. Você eu não tava corria. começando a caminhar. Sim. Eu falei, se eu superar esse tratamento, eu vou correr uma meia maratona no final do ano, porque eu vou viver a vida no máximo. Ela falou, não se anima muito, não. Eu falei, então, bota as drogas aí, filha. Não precisa dizer o que eu tenho que sentir, não. Gente, que merda. E essa minha amiga, Nana, que entrou aí, foi uma amiga que eu conheci na época de corrida. E as pessoas falavam muito, a Beatriz é muito fraca, ninguém sabia que eu tinha doença. E falavam assim, tipo, ela faz corpo mole, ela não treina e vem correr. E me julgavam muito, eu tinha muito medo de falar, porque eu tinha medo de preconceito, porque eu vivi o preconceito. Eu vivi de, tipo assim, de eu falar da situação e a primeira pergunta é contagioso? Não era se eu tava bem, era se era contagioso, sabe? Era umas coisas muito doidas. Qualquer carrapato, tipo, o nego via carrapato em cachorro, me ligava. Eu falei, jovem, deixa eu te falar. Não, não é. Vamos devagar. E essa minha amiga Nana, eu lembro que teve um dia que tava muito difícil, porque eu não achava mais veia no meu braço. E eu tava com medo de não conseguir pegar a veia. E eles, assim, a gente tem que assinar um negócio no início, e eles falam assim, se a gente não conseguir pegar a sua veia, a gente vai ter que pegar a jugular. Porque a gente não pode interromper o tratamento. E eu tava desesperada, porque eu não pegava veia de jeito nenhum. E eu lembro que eu tinha falado pra Nana e pra Cris, que é uma outra amiga. Eu falei, não, tem a menor condição, eu não vou hoje. Não vou hoje. Não vai pegar. Ia faltar, amiga. Eu falei, não quero que neguinho pegue meu jugular, velho, pelo amor de Deus, não quero e tal. E eu lembro, tem até uma foto no meu Instagram bem antigo, que eu tinha saído da sessão, as meninas queriam ir comigo, eu não queria que elas fossem, porque eu tava muito mal, então eu vomitava, eu não queria que elas vissem. Mas elas me encontraram, mesmo dizendo, não é pra ir, elas ficaram embaixo do consultório, da clínica. E até uma foto que a gente tirou nesse dia, que é a minha mão, a mão da Nana e a mão da Cris. E ela, a Cris Prado aí, acabou de entrar. E ela falou assim, a gente tá junto até o fim, você vai passar por isso. E eu falei, caracas, velho, olha como Deus é bom, como ele traz gente pra perto, né? Amiga, é impressionante. E naquilo ali, assim, eu fui, levei o tratamento e eu nunca vou esquecer, era dia 7 de setembro, era o último dia. E setembro em Brasília não chove, tá, gente? É tipo o deserto do Saara. E eu lembro que eu saí, era a última sessão, eu tava cheia de umas falhas no cabelo bizarra, toda fraca, assim, toda esquisita, sentindo gosto de ferrugem na boca, não parava nada no estômago. Eu olhei assim pro céu, não tinha uma nuvem. Eu falei, Deus, acabou. Diz pra mim que acabou. E eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, começou a chuviscar. Aí eu falei assim, caraca, acabou. Ele mandou a chuva pra falar que acabou. E nisso, quando foi final do ano, eu corri minha primeira meia maratona. Foi um momento super emocionante, porque eu lembro que minha médica não acreditava, sabe? Ela, tipo, meu Deus e tal. Lógico, eu tive super acompanhamento. Meus amigos fizeram uma surpresa linda para mim, que a gente faz os treinamentos para as corridas e até uma certa distância. Depois a gente fala, tipo, você vai correr 21, você corre 17 no seu treinamento. Você só corre 21 no dia da prova. E eu só tinha treinado até 17. Quando eu cheguei no quilômetro 17, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu não sei o que me espera nesses 4 quilômetros. E eu comecei a sentir dor no meu corpo todo. E eu lembro que nesse dia eu gravei um vídeo para a Joina e para outras amigas que estavam vivendo
a crise da doença que eu acabei conhecendo. E eu falei assim, isso aqui é por vocês. Vocês que me dão força, porque vocês me fizeram acreditar, vocês me indicaram tratamento, vocês... Isso é por vocês. Então, se eu posso, vocês também podem. Se eu vencer essa praga desse carro... A Nana, ela é um morro de rir. Ela fala assim, te odeio carrapato. Ela botava a hashtag assim, ela postava foto comigo, era assim, tipo, vai se lascar carrapato, carrapato maldito. Era assim que ela postava as coisas quando ela tava comigo. E eu falava assim, esse carrapato não vai parar a gente. Ó, nunca mais vou olhar um carrapato como eu já olhei antes, depois dessa história. E a Joyna, ela até criou um movimento que é o Vida Sem Lyme, que era o quê? Você não ser definida pela doença, porque criaram um estigma. E eu falei, não, eu não quero só sobreviver, eu quero viver bem. Sim. Eu não quero, tipo assim, que me entupam de remédio, que eu fique aqui dopada, drogada, para não sentir dor. Eu quero. E quando eu vivi essa privação de não conseguir sair de casa, de não poder, a vida tomou um significado que, assim, quando eu podia sentir o ar no meu rosto, eu falava, gente, a gente tem isso todos os dias. Vocês estão dando valor? Vocês sabem o que é você estar em casa e você não poder sentir esse ar? E eu comecei a minha apreciação foi lá no teto ali, assim, me fortaleceu demais. E aí eu lembro que quando chegou no quilômetro 17, eu olhei para os meus... Tinham 2 amigos correndo comigo. Eu falei, eu não vou dar conta. Amigo, tava 4. Não, eu falei, tá doendo muito, eu tô com medo. E eu tinha que ficar controlando o coração, porque nessa brincadeira toda, eu tive uma miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco. E aí, o que aconteceu? Um dia eu tive uma crise que meu batimento foi a 230. Teoricamente, isso era um infarto. Mas o que considera-se? O batimento ele vai, o problema não é ir, o problema é não voltar. Não. Sim. O que era o que acontecia comigo. Eu ia para um pico e o meu coração ficava trabalhando no máximo durante muito tempo. E eu não aguento. E eu comecei a ficar nervosa, eu vendo minha respiração, eu olhava pro negócio, falava, não vai dar conta, não vai dar conta. Meus amigos segurando o ritmo, vai dar conta sim. Vamos devagar. Não, você tá ficando nervosa, você tá querendo ir mais rápido, segura, segura, segura. Eu falei, Deus, leva minha perna. Cara, quando eu falei isso, os meus amigos saíram, uns 10 amigos meus, de trás de uma parada de ônibus, estourando confete, com megafone, com a camiseta que eu tinha de corrida, que eu criei uma marca de corrida, que era chamada Pace Superação, e o pessoal da corrida me chama de Bebê, que é de Beatriz Burgos. Então, o pessoal sempre falava Bebê. Bora, Bebê! Bora! Cara, eu fiquei assim, eu tenho obrigação moral de concluir. E foi lindo, porque quando eu cheguei, não chegou eu, chegou umas 15 pessoas junto comigo, eu tenho foto disso até hoje. Foi muito engraçado, porque o mestre de cerimônias, o cara que fica lá, ele tá chegando aí o número... Beatriz, tá vindo um monte de gente rosa ali, tá chegando uma galera. E ele tentando narrar. Confundiu ele. E, cara, teve a galera que acabou a corrida, voltou para me pegar, para correr do meu lado, e ficavam gritando o tempo inteiro, Bebê, você pode. A Nana, ela gritava, chupa Lyme, chupa carrapato. Ela falou... Aqui, ó, você é incrível, viu, amiga? Você é incrível. Paty, linda. E aí ela falando, e o pessoal, vai, chupa carrapato, 10-0, Bia, chupa Lyme. E não, bora, aqui é Bia Burgos, Lyme não tem vez. E eu olhava pro pessoal assim, e tensa. E quando eu cheguei, já tinha mais de 15 pessoas com a minha camiseta, me esperando, gritando, que invadiram a cerca do negócio. A gente fez assim, zoamos com a prova toda. E aquele dia, assim, eu lembro que eu voltei na minha médica e eu virei e falei bem assim. Eu falei, eu posso. Eu posso. E aí, por isso que eu lembrei muito... Posso. Eu lembrei muito do que o médico falou para sua mãe, sabe? Porque no meio disso tudo, eu tive 2 médicos que falaram, a gente vai cuidar do seu coração e a gente vai cuidar da sua coluna. Eu não vou pedir para você parar. Eu vou pedir para você respeitar o seu ritmo. Então, assim, Bia, você tem que entender que completamente diferente, né? Você não vai conseguir correr num ritmo forte, você não vai correr para performance. A gente entendeu que isso tem muito significado para você. E o que a gente quer é garantir que você possa fazer isso sem morrer.
Então, você vai. Eles tinham todo esse controle. E foi maravilhoso, porque daí eu tive uma oportunidade de entrar em contato com outras pessoas. O meu vídeo começou a circular em vários lugares. E as pessoas começaram a falar que, tipo, as minhas palavras motivavam ela, que tinha gente falando assim, se eu posso, eu não tenho nada. Essa menina não estava andando. E eu falava, cara, eu quero ser essa pessoa que vai falar para alguém que você pode. Porque já tem muita gente dizendo que você não pode. Já tem Sim. muita gente dizendo que não é para você. E quando eu abri a minha boca para falar que era para você, foi surreal. E aí os anos passaram. Quando foi ano passado, eu realmente entrei em contato com o coach, com a psicologia positiva. Até hoje eu recebo mensagem das pessoas da corrida falando: eu vi o seu vídeo, mudou minha vida. Tem um amigo meu, Marco, do Momento Corrida. Ele fez uma edição de um vídeo meu e esse vídeo é o recorde de visualização no canal dele. E até hoje as pessoas vêm atrás de mim e falam, viu? E o vídeo é de 2014, sabe? De 2015. Esse vídeo, a gente tem que botar esse vídeo aí pra De galera. 2015. E muita gente falando, eu me senti empoderada por você, sabe? Eu pensava assim, caraca, ela não tem vergonha. E aí nisso eu criei todo um movimento. O que eu fazia? Eu ia para as provas, pegava o megafone e eu ficava gritando para as pessoas que estavam passando: bora, guerreiro, você consegue! Só para dar força. E eu sempre ficava nas provas até o último chegar. E toda vez que o último estava chegando, eu fazia questão de gritar. Mesmo que eu já estivesse sendo escoltado pela ambulância: bora, vencedor, bora, guerreiro! E quando eu começava a gritar, várias outras pessoas começavam a gritar. E aí, nisso, as pessoas começaram a me conhecer e aí vinham me abraçar e falar: velho, você me conhece? Eu falei: não, eu li seu número eu li seu nome no número de peito. Cara, por que você gritou ali? Velho, eu falei naquela hora que eu ia desistir. Quando você gritou meu nome, eu falei: bora! E eu falei: porque é importante, porque a gente tá junto. E aí vinha uma pessoa e falava: cara, eu tô correndo porque eu acabei minha última sessão de quimioterapia, porque eu tô superando o luto de um filho. E eu falava: caracas, cadê o povo gritando? Cadê o povo aplaudindo, fortalecendo? A gente só vai aplaudir a performance, etc, etc. E aí eu cheguei, e nisso, assim, eu comecei a dar palestra. Comecei a falar sobre superação. As pessoas: Bia, eu quero que você dê uma palestra sobre superação. Eu quero que você... E eu comecei a falar tudo sobre superação, que é você realmente superar, é você viver além das crises, que o Lyme não te define, que a doença não te define, que o luto não te define, sabe? E que você pode ir além. E aí, no meio dessa loucura toda, veio a pandemia. Eu não sei se vocês lembram, eu falei que eu tinha um relacionamento muito difícil com a minha mãe. Sim. E eu vim para casa da minha mãe, porque minha mãe é grupo de risco e tudo. E em 4 meses de pandemia, parece que Deus ele separou esse tempo para trazer uma restauração sobre o meu relacionamento com a minha mãe. Absurdo, assim, sabe? De mãe e filha, de mãe e filha adulta. E, como eu falei, ela tem essa depressão muito forte. E, de repente, eu comecei a ver minha mãe cantando. Acordar cantando. Meu irmão vinha aqui final de semana e falava assim: mamãe tá diferente. Mamãe tá com bom humor. Tá com a Beatriz Alegria perto, não tem? Aí eu tal. E aí até que minha mãe chegou e ela falou assim: minha filha, tá sendo tão bom esse seu tempo aqui em casa. Eu tô aprendendo tanto com você. E essa validação pra mim era tão importante, porque às vezes eu ficava assim: putz, sabe aquela coisa de santo de casa não faz milagre? Eu falei: pô, eu tô levando felicidade e alegria pra tanta gente. Minha mãe, eu não consigo. E eu não entendia que na verdade não é eu conseguir. Era muito assim. Mas ela era o momento, e era ela se abrir. E aí até Dani Delmasso aí é minha pastora. Tem uma função na minha vida, uma importância, porque todos os meus momentos de crise, ela que estava lá do meu lado. E de repente a gente se viu numa parceria, de repente a gente se viu num relacionamento adulto, de repente... E a gente estava conversando até dia desse, e ela falou assim: a gente nunca teve muito tempo, né, filha? Porque eu trabalhei a vida inteira e com 18 anos você começou a trabalhar em faculdade e você já não parava tanto em casa. E de repente, quando eu me aposentei, você casou. E aí, quando você casou, a gente acabou de se afastar. Então, esse tempo, a gente está convivendo. Eu e vocês estamos juntas. E a gente está junto. Óbvio, a gente teve nossos momentos.
ela também, né, amiga? Isso é super Sim, a gente teve, foi um desafio no início, não vou dizer que foi um mar de rosas por todos os importante. conflitos, mas de repente eu virar para minha mãe e eu tô ali lendo um conteúdo muito forte, muito poderoso de psicologia positiva, de otimismo, e eu ter ali, sei lá, uma das mentes mais depressivas que eu conheci e falar como isso é forte, minha filha, fala isso para os outros. Você já falou isso para fulano? Eu falei, cara, se ela tá reconhecendo isso, imagina alguém que não esteja. Então, tipo, esse senso de você precisa falar para outras pessoas, sabe? Foi aí que nasceu, né, amigo? O nosso projetinho lindo, maravilhoso. Exatamente. Foi a hora que eu falei assim, cara, a gente tem que começar aqui, sabe? É aquela pessoa que você vê passando por uma doença e você vai dizer, essa doença não te define, essa limitação não te define. E muitas vezes a gente não sabe como é que usa esses Como recursos. acessar também, Como exatamente. acessar, né? Como a gente brincou, nosso kit de primeiros socorros emocionais. Graças a Deus, eu sei disso pelo entendimento do meu estudo hoje, eu tenho uma rede de apoio muito boa. E a minha fé me ajuda muito. A minha pastora é exemplo disso, é uma pessoa que eu posso correr e tal, mas nem todo mundo tem isso. Sim. Não, às vezes as pessoas também têm, mas elas não conseguem entender a Entender importância ali. exatamente, de manter aquilo, de viver Manter. aquilo. Então, assim, quando essa ficha caiu, quando veio essa história da minha mãe, eu acho que eu poderia falar mais um monte aqui, mas daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. 2 minutos. Daqui a pouco ele derruba a gente. Mas, assim, resumidamente, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar, porque tem muito entremeio nisso aí. Mas o que eu acho mais legal de falar aqui é, primeiro, sozinho a gente não é ninguém, sabe? E a gente vai assumir um papel nas mais diversas funções. A gente vai ser a amiga que vai postar uma foto sua te dando força porque você corre, que vai numa sessão do tratamento com você. Você vai ser a amiga que corre a meia maratona. Você vai ser só amiga que no dia que estiver tudo ruim, tipo a Jaque que entrou aqui, eu falei, eu preciso mudar a cor da minha parede, senão eu vou surtar. Ela pintou a parede da minha casa comigo. Então, assim, eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa para outras pessoas. E hoje, com o conhecimento da psicologia positiva, da ciência do bem-estar, eu falei, e não vai ser só não falar, não. Não vai ser só compartilhando a minha história. Vai ser lá na ciência. Eu vou falar, você não está acreditando no que eu estou falando? Não tem problema, não. Então, vem aqui. Vem ver o que esses pesquisadores estão... Paper. Eu sou emocionada, eu sou diferenciada, se você quiser acreditar nisso, né, e tal. Não tem problema, não. Mas então, esse cientista aqui, ó, vários artigos publicados, ele tá dizendo a mesma coisa que eu. Então é isso, ó. Um beijo pra Paty. Paty, te amo muito, minha coach maravilhosa. Beijo, Jaque, beijo, Dani. Quem tava aqui com a gente foi maravilhosa. Joina, beijo, você vai vir falar de inspiração com a gente. Lorena, te amo. Ai, foi bom demais. Daqui a pouco a gente. Muito obrigada. Fiquei super emocionada com a sua história. Muita superação, realmente. Assim, é incrível mesmo. Bebê, você é incrível. E vamos espalhar isso, amiga. Conseguir ajudar outras pessoas a entenderem que elas também são incríveis, né? Porque todos somos incríveis, mas a gente às vezes não se enxerga, né? A gente não se acha. Exatamente. A gente está aqui para falar isso. Isso aí, com certeza. Então, falta 2 minutos, amiga. Ele tá dando 2 minutos. Ah, então tá bom. Ele tá bonzinho com a gente, então eu acho ótimo. Eu aproveito para mandar um beijo para Cris, para Nana. E, assim, reforçar o que a gente falou aqui sobre criar esse espaço de vulnerabilidade é para que vocês realmente conheçam quem está por trás da escola de bem-estar, né? Se vocês não viram ainda, vocês vejam lá o vídeo da história da Mari de ontem. Eu estou compartilhando, eu poderia falar muitas outras coisas e eu acho que as situações vão dar essa oportunidade pra gente. Sim. Mas esses foram momentos muito fortes da minha vida, né? E a Nana tá falando uma frase aí que eu sempre falava para ela. Eu falava, todo mundo tem uma história. E a gente só não sabe, às vezes. A sua dor, né, amiga? A gente também tem que contar a história da borboleta, depois na próxima. Sim, eu vou contar a história da borboleta, porque a minha coach aí, que já sabe que a minha borboleta é meu significado maior aí, a minha conexão muito forte com Deus. Então, a gente realmente... É isso, sabe? Tipo, a gente tem como recorrer às coisas para que... Tudo bem, a gente vai ter uma tristeza, né? E eu queria até finalizar com um versículo que tá no meu WhatsApp, tá em tudo quanto é lugar, que fala assim... segundos. Vai. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Então, assim, a gente vai trazer à memória aquilo que traz esperança. Para nos dias da crise você lembrar disso e falar, eu posso também. A Mari conseguiu, a Bia conseguiu, eu consigo também. É isso aí, amiga. Foi Então, demais. foi demais. Um beijo. Um Boa beijo. noite. Boa noite. Tchau.